Grammar Point. Grammar Point de hoje, nós vamos ver os tag questions. Tag questions são perguntas usadas para confirmar uma frase, tanto positiva quanto negativa. Ele é bastante usado no inglês, talvez até mais do que no português. Mas nós também usamos tag questions em português. Por exemplo, quando você fala assim, você foi lá, não foi? Essa segunda parte da frase, não foi, é um tag question. Você está fazendo uma pergunta para confirmar uma declaração anterior. Assim como no português, o tag question vai ser formulado no mesmo tempo que a minha frase original, porém com um sentido contrário. Então, se a frase é, você foi lá, a pergunta será, não foi. Se eu disser, você não foi lá, a pergunta será, foi? Sempre no sentido contrário. Então, como que eu vou estruturar essa pergunta no inglês? Vamos começar com um verbo regular. She likes him. Ela gosta dele. Agora eu vou perguntar. Não gosta? Primeiro, o tempo vai ser o mesmo, nesse caso, presente. Só que aqui eu tenho um verbo afirmando. Agora eu vou ter que negar. Como que eu nego o verbo like? E nesse caso, terceira pessoa, usando o auxiliar. Então, para formular o tag question, eu vou trabalhar com o auxiliar. She likes him. Para eu dizer não gosta, eu falaria doesn't. E daí, nesse caso, eu estou me referindo a ela, né? Doesn't she? Ela gosta dele, não gosta? Vamos agora colocar uma frase negativa aqui, usando ele. He doesn't like her. Ele não gosta dela. Como que eu vou perguntar? Ele gosta. Então, para fazer uma pergunta com um verbo normal, eu vou usar o auxiliar does. Mesma coisa vai acontecer aqui. Does he? Ele não gosta dela. Gosta? Vamos mudar isso aqui para um sujeito que não seja da terceira pessoa. Nós. We are going there. Nesse caso, eu tenho um sujeito, we, e eu vou estar usando o verbo to be going to, né? Are going to. Então, nós vamos lá. Para perguntar, não vamos, eu tenho que trabalhar com esse verbo, o verbo que está auxiliando. We are going there. Então, como que eu falaria nós não vamos? Eu trabalho com o to be. Aren't we? Então, o auxiliar dessa frase é o to be e não o verbo normal. Então, aqui eu vou questionar com o to be. I am not needed. Então, nesse caso, eu estou perguntando, eu não sou necessária, né? Eu quero saber se alguém precisa da minha ajuda, mas eu estou falando com uma negação. Eu não sou necessária. Sou? Então, nesse caso, I am not needed. Como que eu vou questionar? Eu sou? Am I? Então, aqui eu fiz o tag question. Trabalhando com verbos normais, eu vou usar os auxiliares do, does, did, didn't, né? Dependendo se é presente, passado, positiva ou negativa. E trabalhando com o verbo to be, eu vou usá-lo para fazer a questão, simplesmente mudando de positiva para negativa ou o contrário. Vamos ver um outro verbo. Vamos ver o verbo to have. She has a dog.
Nesse caso, eu estou usando o verbo to have como ele mesmo. Ele não está funcionando como auxiliar. Ele está funcionando como o verbo ter. Ela tem um cachorro. Não tem? Então, como que eu vou fazer a pergunta? Eu vou usar o auxiliar que faz pergunta. Doesn't she? Ela tem um cachorro. Não tem? She has a dog. Doesn't she? Já se o verbo have estivesse sendo usado como auxiliar, por exemplo, you have called her. Você ligou para ela. Present perfect, né? You have called her. Se eu for perguntar, não ligou? Agora eu vou ter que formular a minha pergunta com o auxiliar. Nesse caso, o verbo have é auxiliar. Ele não está trabalhando como ele mesmo. Então, eu vou formular a pergunta como eu a formularia se eu estivesse fazendo uma pergunta no present perfect. Você ligou para ela. Não ligou? You have called her. Haven't you? E se eu estivesse usando o auxiliar can ou o could? Por exemplo, we can go now. Nós podemos ir agora. Não podemos? Então eu vou trabalhar com ele mesmo, porque ele faz perguntas sozinho. Can't we? Nós podemos ir agora. Não podemos? They couldn't drive. Eles não podiam dirigir. Podiam? They couldn't drive. Could they? Então, quando eu uso um verbo que já trabalha como seu próprio auxiliar, como can, you, could, ou nesse caso como have, eu vou usar o próprio verbo para fazer a pergunta do tag question. Grammar exercises. Vamos fazer um exercício de revisão oral. Responda mentalmente e em seguida eu confiro o exercício com você. Primeiro, um exemplo. Nós vamos trabalhar o tag question. Eu falo a afirmação e você faz a pergunta para confirmar. Por exemplo, you have a car. Qual seria a pergunta? You have a car. Don't you? Você tem um carro, não tem? Let's begin. Tiffany isn't sad. Is she? Nesse caso, eu estou falando que a Tiffany não está triste. Para formular o tag question, eu vou usar o verbo to be. Tiffany isn't sad. Is she? Next. Steve forgave her. Didn't he? Nesse caso, a primeira afirmação está no passado. O Steve a perdoou. Steve forgave her. Para perguntar não perdoou, eu tenho que fazer uma pergunta da negativa do passado. Didn't he? Next question. Tom was exercising. Wasn't he? The teachers will go to school. Won't they? Aqui eu estou usando um verbo no futuro. Os professores irão à escola. The teachers will go to school. Então, meu tag questions precisará dizer não irão? Won't they? My teacher asked me a question. Didn't he? Ou didn't she? Eu não sei se o professor é um professor ou uma professora. Então, na pergunta, my teacher asked me a question, meu professor me fez uma pergunta. Não fez? Didn't he ou didn't she? We aren't lucky. Are we? Novamente, eu estou usando to be. Na primeira afirmação, a negativa. Nós não temos sorte, não somos sortudos. We aren't lucky. Para fazer a pergunta afirmando, are we? Donald studies a lot. Doesn't he?
You wouldn't forgive that. Would you? She can't walk too much. Can she? She has worked a lot. Hasn't she? Open the door. Will you? Excellent.